Nosso estudo de hoje é o reino de Deus. Minhas preocupações neste assunto é que as pessoas ficam confundindo coisas simples. E aqui tem duas coisas que as pessoas confundem. Uns chegam ao absurdo de dizer que é diferente reino de Deus e reino dos céus. Não tem nada de diferença, é a mesma coisa. Porque é uma letra que diz que é reino de Deus, lá no outro lugar está reino dos céus, quem diz é outra coisa. Não é outra coisa, é a mesma coisa. E queremos provar isso. E segunda coisa que me preocupa nessa lição é que muitos estão esperando o reino de Deus vir com o arrebatamento da igreja. Negativo. O reino de Deus já está entre nós. Está claro isso? Esses são os dois pontos que eu estou argumentando aqui. E quem fala sobre isso principalmente são os evangelistas. Depois temos citação de Paulo e citação de João. Reino de Deus, reino dos céus. E comecei apresentando o texto bíblico inicial em Lucas capítulo 17, o verso 20, que está aí na folha, e que diz para nós, verso 20: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está presente entre vós. Então aqui já temos nessa leitura simples a colocação de Jesus sobre quando. Não tem um quando futuro, já está presente. Já está presente. Porque dizem que virá depois do arrebatamento da igreja? Incorreto. Incorreto. Mas, continuando dentro do nosso argumento, na segunda parte, porque voltaremos um pouco nisto, no primeiro parágrafo aí temos o texto que diz para nós: reino de Deus e reino dos céus, ainda que sejam expressões diferentes, têm o mesmo significado e referem-se às mesmas passagens. Reino dos céus é a expressão própria da escrita de Mateus 31 vezes, e usa também reino de Deus 5 vezes. O que estou dizendo? Reino de Deus, reino dos céus é a mesma coisa. Agora, quem usa a expressão reino dos céus é Mateus. Vamos ler Mateus? 31 vezes ele vai falar do reino dos céus. E praticamente ninguém fala do reino dos céus. Só Mateus, praticamente. Interessante isso. Os outros mais a expressão reino de Deus. Tanto, digamos, Marcos, Lucas, João e também Paulo. Reino de Deus. Entendido isso? Coisa simples. É só procurar na Bíblia. Ainda mais agora que nós temos o sistema, digamos assim, do computador. Puxa lá, reino de Deus, vai aparecer Mateus, 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 Mateus. Vários versículos. Só em Mateus. Outro versículo. Pelo menos na versão corrigida não tem. Tudo bem? Agora, hoje em dia até corrigida está mudando. Pode ser que aconteça alguma alteração. Mas vamos ver lá também outra coisa. E comparar agora, fazer uma comparação. Lendo, segundo esta folhinha, Mateus capítulo 4, verso 17, comparando com Marcos capítulo 1.
Então, agora temos que ir para a Bíblia. Mateus 4, o verso 17, onde está escrito para nós só este verso. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Palavra de Mateus. Comparando com essa expressão, esse mesmo fato que Marcos vai colocar, já no seu capítulo 1, verso 14 e 15, Marcos fala, 14: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Qual a diferença da passagem? É a mesma passagem, só que Mateus chama reino dos céus, e no caso Marcos, reino de Deus. Significa então que é só o modo de falar de Mateus, que ele prendeu-se no reino dos céus, e os outros falam reino de Deus. Essa é uma primeira passagem. Agora, observe esse primeiro exemplo aqui, que é aquela expressão básica que começou com João Batista: arrependei-vos, convertei-vos a Deus, porque é chegado o reino. Aí tem que saber quem que a gente vai citar. Quem que a gente vai citar? Se for Mateus, provavelmente, se não for uma das 5 exceções, ele vai falar reino dos céus. Se for Marcos, Lucas ou João, aí vai falar reino de Deus. Então é a mesma passagem. Na segunda parte, coluna da direita, nós temos Mateus capítulo 5, está pertinho aí. É bom até a gente usar, às vezes, a folha manter aberta, que vai voltar próximo. No verso 3, são as bem-aventuranças. Aqui chama-se o Sermão do Monte. O que diz o verso 3 de Mateus capítulo 5? Vamos ler juntos, todos nós? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque reino dos céus. Quem está falando? Se falou reino dos céus, só pode ser Mateus. Mas comparando agora com Lucas capítulo 6, fazendo um paralelo aqui rápido, no verso 20, o que está escrito aí mesmo? Outra vez juntos vamos estar lendo? É o verso 20. E levantando ele os olhos para o céu, os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Não é Mateus falando? Não é Mateus falando. É outro, é Lucas. Então é reino de Deus. Mas é a mesma expressão, idêntica. Então, por favor, não se deixe iludir por alguns estudos que eu cheguei a ver, falando que tem diferença entre um e outro. Não tem. É um absurdo afirmar coisa dessa. É falta de uma análise textual, simples. Mas ainda, na primeira coluna à esquerda, Mateus 11, agora o verso 12. É Jesus outra vez falando, e dizia, citando João Batista: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
reino dos céus, nessa citação. Comparando com o que está colocado em Lucas capítulo 6, agora o verso 16. O que diz o verso 16? Perdoa. Lucas 16. Eu falei 6. 16. É a mesma expressão. Verso 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É a mesma expressão de Jesus, só que Mateus colocou reino dos céus, Lucas, reino de Deus. Se eu achar essa passagem, procurar aqui em Marcos, João, possivelmente a gente vai ouvir falar reino de Deus, porque reino dos céus quem usa é só Mateus, mais ninguém. Continuando na segunda coluna à direita, Mateus capítulo 10, o verso 7. A ordem que Jesus deu aos discípulos quando os mandou ir de 2 em 2 adiante dele, levando o evangelho. E o verso 7 está escrito: indo, pregai, dizendo, é chegado, presente, o reino dos céus. E o verso 8 para complementar: curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Isso em Mateus 10. Vamos ver para Lucas capítulo 10, o que Lucas escreveu sobre isto. No verso 9, acharam? Achando eu aqui, posso ler. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. E continua, mas em qualquer cidade que entrardes, e etc. Mesma orientação na comissão dada, missão dada aos discípulos para ir de aldeia em aldeia, é curar e dizer que o reino de Deus é chegado. Então, o reino de Deus presente. Reino de Deus presente. Então, o reino de Deus não vem no futuro. O reino de Deus já é presente. Continuando um pouco mais, nesta insistência, Mateus capítulo 12, verso 28. Aqui Jesus está no momento em que ele expulsa demônios. E expulsando demônios, alguém chegou a dizer que Jesus expulsava demônio pelo poder do demônio. Misericórdia. Chamar Jesus de demônio. Ai, que ofensa. E Jesus não perdeu estribeira, não. A gente talvez perderia, né? É muito grave isso. Mas está anotado no céu para o dia do juízo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas o verso 28 diz: mas, Jesus falando, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus argumenta primeiro dizendo, olha, se o reino já está dividido, então é um reino perdido mesmo, o reino de Satanás. Porque é um demônio expulsando outro demônio. E onde houver divisão, não há prosperidade. Mas agora Jesus, mas se eu expulso demônios, é porque já é chegado o reino dos céus. Na fala de Mateus. Agora, lá, em aonde que estamos comparando? Com Lucas capítulo 11, já o verso 20, como é que está escrito? Me ajudem lendo comigo. Verso 20.
vou começar. Mas não... Peraí, é isso mesmo? Lucas 10, 11. Estou lendo no lugar errado. 11, 20. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Observe que Marcos, Lucas, João e mais alguém nunca falam reino dos céus. Quem fala reino dos céus é o Mateus, nas suas muitas colocações sobre este assunto. Muito bem. E na coluna da direita, finalmente, Mateus 6,33. Agora está em vermelho aí, porque o destaque aqui é uma das 5 vezes, apenas 5, em que Mateus usa a expressão reino de Deus. As outras 30, 31 vezes é reino dos céus. Então, vendo agora Mateus, sim, no capítulo 6, eu estou demorando aqui, mas aquela palavra bem conhecida, buscai primeiro, achei, estou lendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Comparando com Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 12, o verso 31. Jesus dizendo, na escrita de Lucas, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pronto. Aí temos 6 paralelos. Poderia procurar outros mais. Eu não procurei, achei que é bastante. Para mostrar que reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Só que Mateus que gosta da expressão reino dos céus. E usa bastante. Mas ele usa reino de Deus também. Mas na minha conta, 5 vezes só. E reino dos céus ele usa 30 vezes. E comparando isso e outras passagens, é a mesma coisa. Por que alguém quer insistir baseado na letra e não entende o que está sendo colocado por Deus? Reino dos céus, reino de Deus, mesma coisa. E pronto. E daí começam outras invenções. Sim, coisas simples que a gente pode ver na linguagem humana, as pessoas se confundem quando vai se tratar de coisas mais profundas e complexas, conforme Pedro diz que só Paulo entendia algumas coisas e quando ele falava, difíceis de entender. Se Pedro diz que Paulo falava coisas difíceis de entender, misericórdia. Agora imagina pessoas errando no básico, super ultra básico, falando que existe diferença nessas palavras. Não existe. Mas continuando, lembrando agora para nós que o fato do reino de Deus estar presente porque não é no aspecto humano. E aí vamos para o segundo parágrafo. A essência do reino de Deus é espiritual, caracterizado por virtudes e poder, e no amar a Deus sobre todas as coisas. E dentro desse argumento vem Romanos capítulo 14, folheando agora a Bíblia mais uma vez, no verso 17, sim, verso 17. Temos lá a expressão de Paulo escrevendo aos Romanos: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
E complementando com o verso seguinte, 18: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Ainda 19: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. E outras palavras ainda seguem, mas não é tão necessário assim. Aí vocês vão ver o que Paulo depois vai dizer, que quanta gente está fazendo a salvação dependendo do que come e do que deixa de comer, fazendo acepção de comidas e dias, etc. Tudo errado, esquecendo que o reino de Deus é outro nível, outra dimensão, é espiritual e basicamente numa comunhão com Deus, e não tem nada do aspecto carnal. E aí estão vivendo quaresma, não pode comer carne, tem que ser isso, tem que ser aquilo, não pode isso, não pode aquilo, como se isso fosse virtude aos olhos de Deus. Enquanto, vamos ver, o reino de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem estiver nessas duas expressões, dois comportamentos, está dentro do reino de Deus. Não está? Está fora. É como aquele texto de Coríntios 13, o amor. Se eu faço tudo, mas não tenho amor, não tem nada. Mostrando a excelência das coisas de Deus, ou a essência das coisas de Deus, em virtudes, e não coisas materiais e normas decretadas pelos homens. Continuando, Coríntios, primeira carta, no capítulo 4, também expressão do mesmo Paulo que escreveu Romanos, e diz ele no verso 20: porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas em virtude. Pronto, só isso. Então não é argumentação de palavras, mas na virtude que está de fato o reino de Deus. Muita gente é iludida pelos oradores, pois tem facilidade de falar, de trabalhar com as palavras. Não vamos deixar enganar, né? E Jesus, dentro de uma expressão semelhante, ou ocasião semelhante, ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. Fala bonito, prega bonito, mas não vive, tem preocupação com isso aí. Não é fonte correta, porque de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, ou água suja e água limpa. Então precisamos distinguir isso. Marcos, no capítulo 12, temos outra colocação, no verso 28 a 34. Foi um diálogo bonito que Jesus teve com alguém. (28) Eu achei. Todos acharam? É um texto mais longo, vamos ler juntos? Leiamos juntos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vou continuar lendo. Porque essa passagem é diferente da que nós estamos acostumados. Tem uma outra passagem que dá discórdia. Mas aqui, o bonito é a sequência. O verso 32, quando este escriba, diferente de outra ocasião que tem narrativa também, ele diz, e o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste o que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ó, esse escriba, e quem vai falar bem dele é Jesus, no verso 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Observe que cá no final, ele falar que aquele que estava entendendo a realidade do reino de Deus não estava longe dele. Não falou que ele estava dentro. Falou que não estava longe. Porque ele tinha entendimento. Ele tinha entendimento. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes entendimento não é suficiente, né, irmão? Tem que praticar, viver. Praticar e viver. E quero dizer mais algo ainda. Seria tal como Nicodemos. Percebeu que Jesus era mestre e vinha de Deus, mas falta-te uma coisa, Nicodemos: nascer de novo. Então, o reino dos céus, a gente vai ver daqui a pouco outro texto que vai dizer isso. Mas aqui a gente aprende. Tem duas passagens. Uma passagem que tem esta discussão, e a discussão e o pessoal está contendendo com Jesus. Aqui não, está havendo um diálogo de um escriba com Jesus, e aqui o assunto está ameno, porque o escriba entendeu, reconhece, e que Jesus estava ensinando a verdade. Jesus estava ensinando a verdade, e com precisão. Pronto, e Jesus disse: você não está longe. Para ele estar dentro, o que faltava? Aqui não tem esse finalzinho, mas é algo digno de observarmos, que nem toda discussão era ruim. Tinha discussão que havia, vamos dizer, nem discussão no sentido de contenda, era discussão em termos de debate ou conversa. E esse aqui encaixou direitinho. E Jesus falou bem dele. Mas continuando, indo para Lucas 11, em Lucas 11, o verso 20, nós já lemos esse aqui. Está em verde aí, mas eu já abri, já citei. Eu vou fazer a leitura porque já está aberto aqui, é fácil. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas falando. Ou seja, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Aí está presente o reino de Deus, o reino dos céus, na expressão, modo de falar do evangelista Mateus. Muito bem. Passando ao terceiro parágrafo aí, o reino de Deus não é estabelecido por limites territoriais, não é deste mundo, nem a sua manifestação é segundo o tempo dos homens.
Não, não, não. E aí, temos como, para nossa argumentação e análise, Atos capítulo 1, versos 6 e 7, quando Jesus, após a ressurreição, está com os discípulos ali, Betânia talvez, ou indo para Betânia, indo para o Monte das Oliveiras, onde ele depois vai subir ao céu. Nós temos esses versos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque até os discípulos de Jesus, até os apóstolos, estavam contando com o reino físico de um Israel visível. Mas nem todo que é israelita é de Israel. Muitos tinham descendência em Abraão só na carne. O importante que era na fé, não tinham. E a resposta de Jesus no verso 7. Vamos ler a resposta? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aquele momento não era hora de expressar explicações. Jesus está despedindo. E aí eles não era tempo deles saberem algumas coisas. Mas o verso 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pronto, e aí foi se elevando e foi para o céu. Mas na verdade, vamos entender, isso que estão perguntando agora era esquecendo que Jesus já tinha dado instrução antes. Acabamos de ler aqui Jesus falando com os que o seguiam, com a multidão que o ouvia, que o reino dos céus não vem com aparência exterior. Nem poderão dizer que está aqui, está ali, está em Israel. Mas não, mudou agora lá para outra terra qualquer aí. Nada disso. Não tem extensão territorial. Isso é Atos, capítulo 1. Mas indo para João 36, o Evangelho de João, no capítulo 18, verso 36, que temos escrito aqui, Jesus diante de Pilatos, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus é rei de um reino que não é daqui, mas que está aqui. Porque ele estava. Só que não era no físico, era no espiritual. Manifestou-se esse brilho, essa glória do reino de Deus aqui, quando Jesus entrou em Jerusalém e a multidão o exaltava: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, hosana nas alturas. O que é hosana, irmãos? O que é hosana? Salva-nos, Senhor. Então era o reino de Deus. E o reino de Deus se manifestou também quando Jesus ia passando, ensinando as coisas referentes ao reino de Deus. E quem aceitava passava para o reino de Deus.
era espiritual, não era físico. E ao mesmo tempo Jesus ia curando os enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios, libertando os oprimidos. Era o reino de Deus, presente. E o seu rei na sua marcha triunfante. Porque ele é aquele que é do cavalo branco, vitorioso, e saindo para vencer ainda. E vencendo pela nossa causa, pela nossa alma. Então, aí está João, não falando o reino dos céus, nem reino de Deus, mas Jesus testificando. Ele estava ali, ele era rei, mas não deste mundo. Logicamente do espiritual. Em Lucas 17, 20 e 21, é o texto lá em cima, texto bíblico. Já foi lido e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Tempo. Respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Quando? Agora. Onde? Entre vós. E como é que eu vou ver? Onde que está o limite? Não tem limite. Onde está o Senhor, ali estará o seu servo. Onde está o rei, está toda a corte também, junto com o seu rei. É o fato real do que acontece. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, por exemplo, tem outras passagens. Uma citação de Paulo agora em Tessalonicenses. E uma passagem que fala das perseguições, lutas, terror. Mas o verso 5 do primeiro capítulo vai dizer assim: prova clara do juízo de Deus, ou do justo juízo de Deus, que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Estando no reino de Deus e padecendo. Contraditório. Parece contraditório. É porque nós estamos fora do nosso lugar. Mas o reino de Deus é aqui. Já está aqui, representado pelos seus súditos, que neste mundo só rejeição e perseguição, mas é reino de Deus, em luta, em batalha, até que vem o tempo do repouso. Não é aqui o lugar do vosso descanso, é no céu. Aqui que a gente tem de repouso aí uma tréguazinha, porque aqui não é lugar de repouso não. Só tem trégua pela nossa fraqueza. E Deus misericordioso, de vez em quando deixa a gente suspirar um pouquinho mais calmo. Mas fora disso, a batalha seria incessante e nós não suportaríamos. Por isso Deus dá trégua. A gente pode dormir à noite. Que bom que a gente dorme no sono profundo. Esquece de tudo. E o corpo ganha novo fôlego, novo ânimo. É misericórdia de Deus, irmão, porque o diabo está ali vigiando o tempo todo, não quer deixar a gente nem dormir nem nada. E Deus manda ele sair fora e deixa ele dormir agora. Precisa recuperar a energia do corpo físico, que é muito fraco. Mas observe, lendo um pouquinho mais, verso 4: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação ao que vos atribulo, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Aí sim, aí termina a nossa aflição, céu para nós e lago de fogo para quem nos afligiu aqui, para quem rejeitou, não aceitou o Evangelho de Cristo Jesus. Então estamos lendo Tessalonicenses. Indo para o parágrafo seguinte:
o reino de Deus é chegado a vós. Já anunciava João Batista, e isto confirmou o Senhor Jesus. Aí, quando poderíamos começar em Mateus capítulo 3, no verso 2. Não lemos esse verso ainda, creio que não, só citei, cheguei a citar. Eu vou ler o verso 1 também. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É Mateus que está falando? É o reino dos céus. Se for ver essa palavra, reino de Deus. Mas eu estou considerando isso aqui agora dentro daquilo que já estava sendo citado antes de Jesus se manifestar publicamente. João Batista veio para isso, para preparar o povo para esse momento da manifestação poderosa, gloriosa do reino de Deus e um Messias ungido de Deus, o seu Cristo. Depois, Mateus 4:17, já lemos lá, é a mesma passagem do que João Batista falou. Mateus 12:28 está em verdinho aí, já lemos agora há pouco, é a mesma expressão. Mateus capítulo 6, verso 10 e 13. Vamos ler lá. Mateus 6, verso 10. Na oração do Pai Nosso, está escrito lá: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então a nossa oração é para vir a nós o reino de Deus, ou nós alcançamos a graça para entrar nele, porque já está entre nós. E o verso 13 que diz: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. O rei de um reino celestial aqui conosco. Não estaria o reino de Deus entre nós? Com certeza. Com certeza. Só que Jesus não trabalhava pelo reino dele como conquistando este mundo. Não, estava conquistando almas, súditos, para o reino que vai viver, existir eternamente. Muito bem. E depois Mateus capítulo 10 e Lucas 17, outra vez, são expressões da mesma coisa, lá anteriormente já lido. E finalmente Marcos no capítulo 9. E o verso 1. Quando Jesus dizia também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Espera aí, Cadinho. Jesus está falando para quem? Vamos ver. Verso anterior, no capítulo 8, 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Orientação básica: não trabalhar pelo mundo, mas trabalhar por Jesus, no reino de Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quer ganhar a sua vida, ficar rico, ficar famoso, aproveitar os prazeres deste mundo, você vai perder. Vai perder a sua vida. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitarei os homens ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Para ficar mais claro, eu estou lendo o capítulo 8, né?
Desde o verso 34. Voltei do 9:1 para ver o contexto do que estava acontecendo. 37. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Então ele está falando para uma multidão de gente, e para os seus discípulos também, dizendo para eles que, dos que estavam naquela multidão ali, incluindo os seus discípulos, muitos não morreriam sem antes ver o reino de Deus com poder. E qual era o poder do reino de Deus? Já falamos. Anunciando a verdade, expulsando o demônio, libertando os oprimidos, ressuscitando mortos. Me ajuda aí, irmãos. Me ajuda aí, irmãos. E tantas coisas mais. E depois Jesus morrendo para expiação dos nossos pecados, e depois Jesus ressuscitando, e depois ele dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide e pregai o meu evangelho. Quem crer, vida eterna. Quem não crer, já está condenado. Evangelho com poder para salvar e para condenar quem rejeita. Que mais? Aí vem os dons espirituais. É Pedro podendo dizer para o paralítico: eu não tenho nem ouro nem prata, nem um tostão, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O mesmo Pedro depois falando para Docas: Docas, levanta. E é Dorcas mesmo? Eu estou confundindo com Paulo. Tem coisas aí diversas. Perdoe se eu misturei um pouquinho. Mas Pedro, também Paulo, impondo as mãos ou dando ordem, e mortos ressuscitando. É o reino de Deus com poder. E eles querem o quê? Um reino que sai batendo espada, dando tiro de canhão para lá e para cá? Deus está longe disso. É no mundo espiritual, onde a batalha é muito mais séria. É um poder de vida ou morte para a eternidade. Enquanto as bombas atômicas aqui matam o corpo só, não tem poder de matar a alma. Aquele que é de Jesus vai continuar vivendo, até debaixo de 1000 bombas atômicas, se Deus quiser que ele fique vivo. O poder de Deus é maior. Então temos que entender: o poder de Deus é o poder sobre o mundo espiritual das trevas. Sim, de tudo aquilo que é potestade do mal, se rende a um de nós de carne e osso que falamos: sai dele, e o demônio vai embora, não tem força. Isso é poder. Aí volta aquela palavra: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é porque está agora presente o reino de Deus. E agora Jesus fala isso. E é a mesma expressão assim próxima, quando Jesus falou com aquele malfeitor lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso? No jardim do Éden? Mas não tem isso aqui na terra mais. Não, é no céu. Ah, no céu? Mas hoje mesmo? Aí o pessoal fica indagando: hoje mesmo? Hoje mesmo. Uma vez perdoado, já entrou para o reino dos céus. Ele já estava no reino dos céus. Daqui a pouco morria. E o que vai separá-lo agora do reino dos céus? Só esse período que ele está na cova lá, na sepultura há 2000 anos já, né, mano? Por aí. Não é assim, irmãos? Mas quando ele ressuscitar, ele vai falar: mas peraí, eu não estava na cruz? Que negócio gostoso esse aqui. Onde que eu estou? No paraíso. É imediato. Considerando que no reino dos céus não tem esse negócio de tempo, não. É outra forma de ver que a gente precisa entender melhor. Então, o reino de Deus presente.
E chega a nós estamos nele se em nós houver a reconciliação com Deus. Transfiguração de Jesus. Pedro diz: quão bom é este lugar, só porque o Senhor está transfigurado, sua presença gloriosa, quanta paz, quanto conforto. É reino de Deus. Continuando um pouco mais, estamos lendo Marcos 9:1. A palavra seguinte é comparando agora com Daniel. Aí precisamos ir para Daniel, começando no capítulo 2. Mas outra vez Daniel, vamos falar escatologia? Eu não quero falar escatologia. Eu estou falando da realidade de um reino de Deus conosco, neste mundo, não sendo deste mundo. Jesus não é deste mundo, mas estava no mundo, e dizia para nós que nós não somos deste mundo. É a palavra que ele colocaria como colocou para os discípulos dele: o mundo vos aborrece porque vocês não são deste mundo. Estão no mundo, e o mundo não vos aceita. Mas aqui não é o seu lugar. No capítulo 2, irmãos, procurando ser rápido, porque não é o assunto falar de escatologia. O assunto é Nabucodonosor sonhando, esquece o sonho, vai cobrar dos sábios qual é o sonho, qual é a interpretação. Ninguém sabe, lógico, ninguém sabe, mas quando Deus quer ocultar. Daniel em perigo de morrer, porque a sentença foi morte para todos os sábios que não davam resposta ao rei. E Daniel busca então de Deus qual é o sonho, qual a interpretação. E Deus dá para ele o sonho, que é aquela estátua de 5 partes, desde o ouro até os pés de barro e ferro. A estátua estava lá, enorme, espantosa. O reino deste mundo na aparência visível é ouro, dizem eles, mas na verdade é barro. Tem sustentação em nada. Será virado tudo em pó, tudo tornado em pó. Mas, em paralelo à estátua, surgiu uma pedra sendo tirada de uma montanha, sem mão humana, rompeu-se da rocha, e veio e bateu nos pés desta rocha, e tudo virou pó. E essa pedra foi crescendo, crescendo, e formou um monte que dominou sobre tudo. Aí vem a interpretação, ou palavras relacionadas no verso 31 a 34. Quando Daniel apresenta para ele o sonho. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Essa estátua aqui era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito de seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Continuando no verso 37, tu, ó rei, aliás, perdoa, no verso 35 vai falar sobre a pedra tirada da rocha, e no verso 36, Daniel diz que está concluído o sonho, este é o sonho. No verso 37 ele começa a explicar para o rei: tu, ó rei, és reis dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. Até o 41. E onde quer que habite filho dos homens, animais do campo e aves do céu, ele, o Deus dos céus, os entregou na tua mão,
e fez que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Aí começa a dar a interpretação da estátua, tanto ali no verso 38, como no 39, no 40, no 41, quando diz: e quanto ao que viste dos pés e dos artelhos ou dedos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Então, explicou a estátua. Verso 44. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro... 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Verso 44. Que reino é esse que é estabelecido para sempre? O reino levantado pelo Deus dos céus. Que reino é esse? Que não pertence aos reinos deste mundo, que é fora dele. O reino do mundo é ouro a barro, cabeça a pé. Mas o reino de Deus é pedra. Não vem com aparência exterior de grandeza e riqueza humana. O que caracteriza a pedra é união das partículas formando uma unidade. A pedra, pequena, grande, é uma unidade. Destaque não está em muitos pedacinhos juntos, estão ligados um no outro. Exemplo, nós temos que estar unidos uns aos outros, e não essa confusão que vivemos aí, dizendo que é cristianismo e etc. Não, isso aí não é reino de Deus. Cristianismo exposto pelas instituições não é reino de Deus. Está desunido, disputando um contra o outro. O reino de Deus é diferente. Precisamos ter esse cuidado. O reino de Deus é diferente. Mas, indo para, na sequência aqui, Mateus 21, guardem aqui que eu vou voltar aqui em Daniel. Mateus 21, quando Jesus traz outros ensinamentos, versos 42 a 44, Jesus disse, assim eu vou ler agora, 42, diz-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor Deus, foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos, e quem cair sobre esta pedra, despedaciar, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E a pedra, Cristo Jesus. Quem se confrontar com ele, sobre quem ele cair, também esmagado, destruído. Mas Jesus é a pedra, é o reino de Deus manifesto, e nós, agregados a essa pedra, vamos aumentando em número, e um número que será como aquele que Deus programou, e que João em Apocalipse viu, e que os homens não conseguem numerar, de tão grande que é o número dos componentes desse reino de Deus. Agora, voltando a Daniel 4, verso 20 a 25, fala daquela ocasião em que Nabucodonosor, exaltado, a glória era imensa, o poder imenso, a majestade era imensa, que ele achava que era dele. Ele tinha.
E nessa soberba toda vem a voz de Deus, primeiro avisando: você vai cair desse seu pedestal. Verso 20. Ele tem o sonho da árvore que foi cortada, ficou só o tronco. A árvore que viste, que cresceu, que se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Pronto. É Daniel falando para o rei a interpretação do que estava acontecendo do seu sonho. No verso 24: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor: serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. E essas coisas vão acontecer sobre o rei Nabucodonosor. Vai perder o sentido, a razão, o raciocínio, vai virar como um bicho, vai comer capim da terra, como os animais, até que lhe vem o entendimento: há um Deus que domina tudo, que reina sobre tudo, e que dá o reino dos homens, ou os reinos dos homens, a quem ele quer. Ele é superior, é dono de tudo. É o 36 e 37, os últimos versos desse capítulo, que vão dizer: no mesmo tempo se tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aí eu volto no capítulo 2, o verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Quando que começou a ter o reino de Deus na terra? Quando Jesus veio? Não, não e não. O reino de Deus na terra foi sempre, porque foi criado pelo próprio Deus, é dele. E ele na terra estabeleceu um plano, construiu tudo isso aí, esse universo inteiro, essa terra, colocou o Adão e a Eva, colocou a árvore da vida ali, presente, como no céu tem a árvore da vida, aqui tem a representação da árvore da vida aqui, no jardim do Éden, onde Adão com Eva andavam. Só que em vez de visitar essa árvore, foi visitar a árvore errada. Mas era o plano de Deus sendo estabelecido, Deus constituindo o seu projeto, fazendo a sua obra, estranha obra, mas Deus estava ali, trabalhando. E aí, em particular, o verso 44 diz que nos dias desses reis, aqui ele só fala, desde o reino de Nabucodonosor, o seguinte, que é o Medo-Persa, o terceiro na sequência,
que é o grego, e o quarto, que é esse sistema esquisito que está aí, que é barro aos olhos de Deus, não tem nobreza nenhuma. Tem alguma coisa de forte aí por causa de um pouquinho de ferro, mas ferro e barro não se ligam. Então a estrutura está toda minada. Mas o Deus do céu está levantando o seu reino desde, na revelação aqui, desde o reino de Nabucodonosor para cá. E eu que estou colocando lá atrás. Desde que ele fez esse mundo e colocou o homem e deu o governo para o homem não soube guardar isso. Também era plano de Deus que ele caísse, porque o homem não é perfeito mesmo, para que sobre todos tivesse a cortina da transgressão, do pecado, para Deus poder usar de misericórdia para com todos, porque não haveria nenhum justo. Em si mesmo ninguém é justo, mas é o reino de Deus trabalhando, apontando para nós que nós somos pó, falhos, fracos, não tem motivo de soberba e orgulho em nós, mas a graça nos atingiria, para nos levar a ser a imagem e semelhança dele e pertencer ao reino dele, aqui e na eternidade. Então, irmão, desde quando Deus reina? Sempre. No céu? Sempre. Antes do céu? Sempre. E depois que construiu esse mundo, era dele já. O ouro e a prata são meus, o mundo é meu, as aves são minhas, os peixes são meus, os animais são meus, os homens são meus. Só que esse mundo, mas nesse mundo tem aqueles que são como Enoque, como Noé, como Elias. Oxalá que todos nós, a qualquer momento, poderemos ser arrebatados para o reino celestial. Então observe bem, irmãos, o reino de Deus sempre esteve, porque tudo foi dele, tudo existe nele, foi feito para ele, por ele. Me ajuda aí, é nele, por ele e para ele. Onde que temos nós? Não existimos sem ele. Por isso que Paulo falou lá em Atos 14 ou 17, 14, 17. Nele vivemos, nele existimos. Tem jeito de viver fora de Deus? Não existe. Não existe nada fora de Deus. Então até os pecadores estão em Deus, estão sendo tolerados nesse tempo de longanimidade de Deus que quer salvá-los. Se ouvirem a voz do Evangelho, opa, vão viver para sempre. Mas se não, termina o prazo deles também. Então observe, irmãos, o reino de Deus sempre existiu. Na verdade, só existe por ele. Existe o mundo terreno, carnal, que é por pouco tempo, mas não é ele, o reino carnal, a aparência, o visível deste mundo, o que Deus está querendo para nós. Deus está querendo aquilo que nenhum olho ainda contemplou. Por enquanto é por fé. E nessas formas, não vem com aparência exterior, mas consiste em virtude, poder. Virtude e poder de Deus, no que precisamos estar atentos. Muito bem, lá no final dessa página é só uma colocação mais de João, capítulo 3, verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E se é assim, Abel está dentro desse reino. Se é assim, Enoque está dentro desse reino. Se é assim, Noé está dentro desse reino. Se é assim, aí vem os profetas e tantos outros homens de Deus, que na verdade viveram ou nasceram da água do Espírito, viveram no Espírito de Deus, sem ainda ser derramado a plenitude da glória de Deus que veio com Jesus. Agora cumpre-se Joel. Deus derrama abundantemente do seu Espírito, que agora é o tempo da plenitude. E também, fim dos tempos. Só que estamos entrando numa batalha cada vez mais forte. Mais forte. Mas outros venceram, nós vencemos também. Então, somente guardando contato com aquele que é o senhorio. Não pode perder o contato com a central, né? Com o próprio Deus, que não está longe.
que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.